De volta, você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, hoje estamos falando sobre um assunto importante, direitos das pessoas com deficiência, que é uma pauta que sempre conta com a atuação atenciosa dos deputados estaduais aqui do Tocantins, dos 24 deputados e da Assembleia Legislativa. Hoje, aqui no nosso podcast, A Casa é Sua, a gente está falando aí sobre a lei, né, que garantiu aí, que ampliou o valor limite de 70 para 120 mil reais para o benefício aí de isenção parcial, né, do imposto sobre propriedade na compra de veículos para pessoas portadores de deficiência. A gente está aqui tratando o assunto, falando sobre a importância, os reflexos disso para quem precisa ter acesso ao veículo, para se locomover, para conseguir fazer as terapias, para conseguir buscar os atendimentos que precisa. Então, hoje, né, através dessa lei aí do deputado Olinto Neto, aprovada por todos os outros deputados, garantiu esse aumento no valor limite e, com isso, ampliando aí o acesso dos portadores de deficiência à aquisição dos veículos. Só que com a Nádia, ela que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Nádia, você falou muitos aspectos importantes da lei. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre o trabalho do Conselho. Como que o Conselho vem atuando aqui no Tocantins para fortalecer aí essa bandeira da assistência e de garantir arcabouços também, né, aí de leis para melhorar a vida dos portadores de deficiência aqui no Estado. Então, Maju, hoje a gente tem uma cristalização muito forte assim, do que é o papel do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Então, na nossa lei instituída, a gente está lá como conhecer todos os direitos das pessoas com deficiência em âmbitos de lei federal, leis estaduais, decretos também, regulamentos, para que, de posse desse conhecimento, a gente possa monitorar e fiscalizar a garantia desses direitos. Então, assim, a gente pode acionar o Ministério Público, orientar as famílias a questão de procurar o judiciário também, quando é necessário, né? Defensoria Pública é parceiro muito próximo nosso também, sim, em função de orientar as famílias quando a gente acompanha ou quando a gente presencia ou quando é denunciado alguma violação de direitos. E também contribuir com os órgãos públicos na questão de mobilizar para a construção de novas leis, né? Uma delas é essa própria lei que a gente tem discutido hoje aqui, que é uma das mobilizações do Conselho e a criação também dos conselhos municipais. A gente tem, infelizmente, dos 139 municípios, só 7 municípios ainda têm os seus conselhos municipais ativos. E aí é uma muito outra pouco, atribuição, né, nossa, muito pouco. A gente falando sobre a importância da mobilização nos municípios também e de todos os setores da sociedade, a gente está aqui com a doutora Eduarda Maria Ibiapina, ela que é advogada, procuradora legislativa e também preside a Comissão de Direito Administrativo lá da OAB. Doutora, na sua análise como jurista, qual que é a importância da sociedade como um todo se atentar e estar a par dos direitos das pessoas com deficiência? Maju, eu acredito que a partir do momento que todas as pessoas têm conhecimento da lei, elas começam a respeitar essas pessoas, dão garantia à acessibilidade, efetivam a dignidade da pessoa humana, passam isso para outras gerações, amplia a possibilidade, inclusive, dos próprios serviços públicos entenderem o quanto é importante trazerem essas pessoas para o patamar que seja possível para elas. Isso. Importante. Outra uma coisa que você falou, doutora, que é a questão também dos portadores terem a ciência dos seus direitos e buscarem, sempre que puderem, a assistência de um advogado para estar usufruindo dos seus direitos. Isso é importante. Queria que você frisasse essa questão também. Então, o que eu percebo muito é que, pelo fato da própria sociedade não ter conhecimento, de, às vezes, excluírem essas pessoas, os próprios portadores de deficiência, se afastam das informações. Então, eu acredito que esse acesso dessas informações pelos próprios portadores e eles saberem que, inclusive, tem serviços públicos, que tem advogados especialistas para poderem ajudar, eles vão conseguir ter... Me perdi. Não, ter um melhor acesso, né? Ter melhor acesso. Aos direitos deles, exatamente, né? Porque isso é importante, é sobre isso, né? Hoje, você
eu vi aqui na sua ficha, Nádia, está dizendo que você se tornou uma pessoa com deficiência há 10 anos. Dividiu com a gente, compartilhou com a gente essa história. Então, eu tenho uma deficiência na coluna hoje, né? Que o médico, inclusive, sugere, não tem como fazer isso porque eu não tenho exames anteriores, né? Mas anteriormente à função docente, eu não tinha nenhuma dor, nenhum problema na coluna. E ontem, para vocês terem ideia, hoje de manhã eu amanheci falando assim, graças a Deus que eu consigo ir, né? Então, assim, de sábado para domingo, eu estava travada em casa, não conseguia levantar da cama, né? Com a coluna estabilizada, assim, ela dá um processo, assim, dá um choque inicial e depois ela paralisa ali na posição, né? Ela paralisa naquela posição e fica ali. E aí, em decorrência da coluna, eu tenho enxaqueca com aura. Então, assim, eu tenho sensibilidades à questão de luminosidade em excesso, som em excesso, tudo vai me causar um desconforto sensorial muito grande. E aí, a minha enxaqueca é daquela nível, assim, a hora que eu começo a sentir mesmo a enxaqueca, aí eu tenho que ir para o hospital, tomar remédio na veia, e aí só depois ali de meio-dia, ou um dia todo, já várias e várias vezes, meu marido me deixa cedo no hospital e vai me buscar à tarde, porque eu estava ali tomando remédio na veia para diminuir o desconforto, porque o pulso é muito latejante. E aí o médico explicou que isso é uma vinculação, né, que eu não sabia, a gente não é da área eu sou da área da educação, não sou da medicina, né? Diz que a gente tem todo um sistema de nervos, né, que sai lá da coluna e vem até aqui a questão da nossa cabeça aqui, e que isso que faz a compressão e a ativação da enxaqueca. E você é uma mãe também de uma criança com deficiência. Como é que é essa vivência de ser mãe de uma criança com deficiência auditiva? Então, a deficiência auditiva da minha filha, ela não é tão severa. Então, assim, ela ouve, se a gente falar alto com ela ouve. Eu não posso, por exemplo, falar baixinho e achar que ela lá do outro lado da casa está me ouvindo. Ela não vai me ouvir, né? Então, às vezes ela está de costas para mim, ela não me ouve. Aí eu vou lá e encosto nela, né, filha? Aí ela volta para mim, olha para mim, e aí eu percebo que, olhando para mim, ela me ouve melhor, né? Ela consegue me ouvir e fazer a leitura labial. Então, ela estando próxima da gente, ela não tem barreira. Mas, assim, ela tá na faculdade. Aí nós tivemos que pedir, por exemplo, para a faculdade para reservar uma cadeira na frente para ela. Porque se ela senta lá no fundo, ela perde a aula toda. Não adianta achar que ela está entendendo o que está acontecendo ali, que ela tem essa dificuldade. Mas as dificuldades são assim. A gente supera uma barreira inicial, né, que é aquela barreira que ela tem ali de conseguir entender o que está sendo falado para ela, em decorrência da distância que ela está ali de quem está falando com ela, de quem está se pronunciando. Certo. Chegando às nossas considerações finais, eu quero deixar uma pergunta para as duas. Queria que vocês falassem para quem está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia ou pelo YouTube, como construirmos uma sociedade mais inclusiva, mais justa, em meio a tantos desafios, doutora? Bom, como eu já ressaltei inicialmente, eu acredito que o melhor ponto é a informação. Não citei no início, mas eu tenho um filho autista e eu achei muito interessante o que a Nádia falou, porque se eu não tivesse informação, eu não teria conseguido, por exemplo, que a escola entendesse o que fosse o PEI. E eu só consegui chegar a esse entendimento pela busca das informações. E eu vejo o tanto que as mães, os pais, os cuidadores, eles sofrem pela falta de informação. Até mesmo buscar um profissional que não é o adequado para aquele tipo de deficiência, deixar o próprio pai e a mãe excluir a criança de certas atividades que ela não precisa ser excluída. Olha só. Então, eu acho sempre, e isso daí é desde sempre, desde quando eu descobri, que a informação ela é o segredo para essa inclusão. Concordo, gênero, número e grau. Nádia. Então, eu costumo falar muito para os meus alunos, e eu dou aula na formação de professores, né?
E eu falo muito para eles assim, que a partir do dia que a gente parar de ver a pessoa, de enxergar a pessoa pela deficiência que ela tem ou pela condição na qual ela está, e a gente começar a enxergar essa pessoa, como gente como a gente, de sujeito dos mesmos direitos que a gente tem, né, a gente consegue fazer inclusão real, inclusão de verdade. Porque eu quero ir ao cinema. Eu quero ter acesso a shows, eu quero ter acesso a um culto, uma missa, que eu não saia de lá com a minha cabeça explodindo, porque o som estava assim, estourando nas caixas, né? Então, assim, a família quer ter acesso a todos os direitos, à escola, à saúde, né? E assim, uma das questões que eu costumo muito falar para eles, assim, para eles pensarem fora da caixinha, né? Como que a gente vai conseguir fazer com que todo ser humano tenha acesso a todos os espaços que todos os outros têm, né? Que tenha esse direito garantido. Então, é pensar nesse processo de enxergar a pessoa como pessoa e não as condições ou as deficiências que aquela pessoa tem. Muito bom. Quero agradecer vocês duas pelas riquezas de informações que trouxeram, tanto a doutora que trouxe esclarecimentos jurídicos, você, Nádia, com a sua vivência aí à frente do conselho, mas também no seu currículo aí na área, e dizer a você que está nos acompanhando aqui no podcast A Casa é Sua. O mundo mais inclusivo depende da forma como todos nós enxergamos o outro, a outra pessoa, de como a gente se informa, de como a gente acolhe e de como a gente respeita. Inclusão é, antes de tudo, sobre respeito. Hoje falamos sobre essa lei importantíssima aí, aprovada pelos deputados e que vai, com certeza, ampliar aí o acesso das pessoas com deficiência no Tocantins. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você que faz questão de acompanhar. Quando está assistindo, manda um zap para mim. Maju, estou te vendo, manda uma foto da TV. Estamos aqui trabalhando para informar os tocantinenses sobre as leis que são aprovadas para mudar e transformar a vida de quem precisa lá na base. Por hoje é só. Mais uma vez, obrigada, gente. Em breve voltamos com mais um A Casa é Sua, porque vocês sabem que a casa é sua e as leis também são para todos os tocantinenses. Um beijo.